Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá para você que nos acompanha em mais um Diálogos com a Ju. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o COMAD, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas do município de Cascavel. E o nosso convidado é o Dr. Alessandro Rossetto, que é o presidente do conselho. Doutor, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos, os ouvintes. E agradeço pelo convite. Eu ainda estou presidente do COMAD, Ainda estou presidente do COMAD. Por uma situação, a minha gestão se encerraria agora em janeiro de 2023. Mas como nós vínhamos numa reestruturação, aguardávamos uma aprovação de um projeto de lei que nós tínhamos enviado. Na primeira reunião, na última reunião que nós tivemos, eu coloquei justamente essa pontuação. Encerrava-se meu mandato, coloquei a todos os conselheiros, ou nós realizamos uma nova eleição, aqui uma eleição para tampão, para ficar alguns meses, não tem problema nenhum, ou com a aprovação de todos os conselheiros, a diretoria atual, a gestão atual, se mantém até a aprovação da lei, a estruturação, os novos conselheiros, depois nós convocamos uma nova eleição. E aí foi unânime, todos aceitaram, então eu continuo ainda presidente do COMAD. E vai para a reeleição? Não sei, Ju, não sei, porque agora com essa aprovação da legislação de março, até me possibilita, porque a legislação antiga, que era uma legislação municipal de 2010, seguia-se a regra de todos os conselhos, uma participação 2 anos, permitida uma recondução de 2 anos enquanto conselheiro. E como eu já participei na primeira gestão 2 anos, estou na segunda de 2 anos, em tese se encerraria minha contribuição para o COMAD, que acho que também já estou satisfeito com a minha contribuição. Mas agora, como existe uma nova legislação municipal aprovada em março, até me possibilitaria ser indicado novamente, porque eu sou conselheiro, indicado numa vaga da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa subseção aqui de Cascavel. Mas ainda não tem nada definido, porque ainda tem que ser indicado o conselheiro, depois aí numa eleição onde todos os conselheiros, aberto democraticamente, quem quiser colocar o nome para ser candidato, e uma eleição. Mas ainda não defini nada, ainda a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Por enquanto vai caminhando. Por enquanto caminhando. Eu sou muito desse pensamento, Eu acredito que o caminho se faz no caminhar, Exatamente. Bom, muitas pessoas ouvem a denominação, o COMAD, Conselho Municipal de Política sobre Drogas, mas não sabe efetivamente em que ações o conselho está envolvido ou que atividades ele desempenha. O senhor poderia explicar um pouco para a gente, por gentileza? O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, O nome já diz, ele é um conselho. Ele é um conselho, ele é um órgão de aconselhamento ao Poder Executivo, Digamos que é o nosso prefeito municipal de Cascavel. Atribuições, nós não temos atos assim de cunho decisório, nós não influenciamos, como o nome já diz, é um conselho. Ele dá conselhos. Isso, exatamente, voltado para a política sobre drogas. Quando a gente fala em drogas, a maioria das pessoas pensam somente nas drogas ilícitas, As mais corriqueiras, falar português, claro, maconha, crack, cocaína, haxixe. Mas o conselho, a preocupação com a drogadição, ela é muito mais ampla, com as drogas lícitas também. Claro. Que aqui no nosso município, ele é muito grande, Principalmente com relação ao alcoolismo, ao tabagismo, Voltado à preocupação com as crianças, com adolescentes também, a saúde mental, que nós temos da população. Não somente da população de rua, como da população em geral. Claro. Então, essa é a finalidade do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Porque dentro do Conselho nós temos a representatividade de todas as instituições governamentais municipais. Secretaria de Saúde, Educação, todas as secretarias fazem parte do COMAD. E aí,
as instituições não governamentais, que também, mas que prestam um serviço, a OAB, a SIC, a AMIC, essas que têm envolvimento com a sociedade, com a população, né? E também aí aquelas entidades que prestam o serviço, né? As casas terapêuticas, essas entidades que recebem aquelas pessoas que têm problemas. Então, se você parar e pensar, imaginar todo esse agrupamento dessas instituições governamentais, não governamentais, e essas instituições, entidades que prestam um serviço, que possuem uma preocupação com a questão da drogadição, você imagina daí, né, se você contar com todas essas pessoas reunidas para um conselho, que boas ideias sairão dali. Claro. Para o quê? Para prestar um aconselhamento ao executivo de medidas políticas, o nome já diz, né? É um Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Nós, agora, com essa nova legislação que foi aprovada em março de 2023, nós ficamos ligados, o Conselho ficou atrelado à Secretaria Municipal de Política sobre Drogas. Né? Então, veja que nós temos Conselho Municipal de Política sobre Drogas, Secretaria Municipal de Política sobre Drogas, ligadas ao Executivo. Então, é um trabalho, uma troca de ideias para pensar na drogadição, que é um mal, problema social assim, muito gravoso da criança ao idoso, né? Então, em tese, seriam essas as questões, né? Às vezes até um problema invisível, de modo geral, para a sociedade, mas, invisível. Por outro lado, a gente tem uma população de rua também. Vamos analisar o que acontece em São Paulo, por exemplo. Sim. Óbvio que nas mesmas proporções a gente não tem isso aqui. Mas se nada for feito, pode chegar a um episódio lamentável de utilização de drogas em espaços públicos que podem ser muito prejudiciais. Mas você sabe, Ju, que nós temos um problema assim, não é uma Cracolândia, não é uma situação de São Paulo, mas inclusive no ano passado o capitão Diego Astori, da Polícia Militar, nos chamou. Eu fui enquanto representante da OAB, da nossa subseção, justamente para realizar esse trabalho. Porque foi denominado de Operação Acolhimento, mas nós saímos à noite. Polícia Militar, Guarda Municipal, todos a OAB, por meio da sua Comissão de Direitos Humanos, e com ampla representatividade, Secretaria de Assistência Social, para verificar justamente essa situação daqueles que vivem na sombra, né? Dos moradores de rua. E aí, às vezes, em 2 oportunidades, eu fui, assim, ficamos até às 5 horas da manhã, sabe? Passando nos pontos mais críticos, que nós temos pontos muito críticos aqui na nossa cidade. Prédios abandonados, sim, praças aqui na região oeste, ali, por exemplo, no terminal antigo ali. Moradores de rua, pessoas, às vezes nem moradores de rua são, tem uma casa aqui, mas em virtude do alcoolismo ou da droga, estão na rua. E é muito gravoso. E ali eu conheci várias pessoas, só para você tocou no assunto de São Paulo, eu conheci um senhor assim, com mais de 60 anos. E ele expôs que ele já tinha andado no Brasil todo, envolvido com crack, com alcoolismo, né? E a última passagem dele, ele esteve em São Paulo, lá na Cracolândia. E você vê como corre a boca pequena, que ele parou em Cascavel, porque lá onde ele estava, ouviu que Cascavel era uma cidade muito acolhedora, onde as pessoas auxiliavam, onde as pessoas davam marmita na porta do restaurante, davam alimento, davam comida, eram bem tratados e tal. Então, muitas pessoas... E assim, de São Paulo, conversei com uma mulher que estava na rua, que era de Guarapuava. Muitas das pessoas que estão aqui, assim, eu digo ocultas porque são quase invisíveis, né? A gente não enxerga. A gente não enxerga. Né? Faz parte da paisagem. Da paisagem, da nossa rotina. Ali você passa com um filho no carro, levando para a escola de dia, você acaba não vendo essas pessoas. Mas muitas pessoas de vários pontos do Brasil que estão em Cascavel, porque alguém falou que aqui é uma cidade acolhedora, que não é maltratado, que não tem essa situação, tem assistência médica, dão comida e tal. Então as pessoas acabam vindo para cá. Mas todas elas envolvidas, ou com o alcoolismo, ou com drogas ilícitas. E ações, como chegaram a ser desenvolvidas há alguns anos atrás, de devolver, entre essas pessoas para suas cidades, elas resolvem? Só devolver a cidade? Isso é um problema muito sério, sabe? Inclusive, nós tivemos
algumas críticas com a denominação. Isso aí eu estou falando que isso foi uma construção, essa questão dessa operação acolhimento, algumas críticas com esse pensamento, com esse viés de que o município de Cascavel está fazendo isso para tentar burlar, pegar as pessoas que não sejam daqui. Existem muitos municípios pequenos que a gente sabe que ainda em século XXI existem, que eles recolhem essas pessoas que não são da cidade, moradores de rua, colocam, dão passagem. Sim. Existem municípios pequenos, que eu sei de histórias, que eles colocam em cima de caçambas de caminhão da prefeitura e levam para outro município. Isso é muito comum. Isso é muito comum. É uma ação ilegal, né? Porque nós tivemos a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, participou ativamente da OAB, eu falo, né? Participou dessas operações justamente para acompanhar essa situação, né? Mas a finalidade da operação, ela tinha uma boa intenção. Era, pelo menos, dar o mínimo de existência para essas pessoas. Um pouquinho de dignidade, porque era assim, eram entrevistadas pessoas, eram levadas para um ambiente para se fazer entrevistas, descobrir se aquela pessoa tinha documentos, se não tivesse documentos, poder providenciar por meio da nossa Secretaria de Assistência Social aqui do município, né? Dar documentos, fornecer documentos, a feitura de documentos, ver se essa pessoa tem algum problema. Eu não sei em índices corretos, mas dessas intervenções que ocorreram, algumas pessoas pediram ajuda. Ninguém foi obrigado, não teve internação compulsória, não existiu nada disso. Mas algumas pessoas ali pediram ajuda e foram para os projetos municipais ali de acolhimento, de internação, em clínicas, para se reabilitar, mesmo aquelas com álcool ou aquelas com drogas. Então, assim, eu participo muito. Abordagens, digamos 1.200 pessoas que foram abordadas, né? Mas se enquanto a questão da assistência social ou da preocupação, se todos nós unidos conseguimos tirar uma pessoa desse universo de 1.200 e salvar, já valeu a pena. E às vezes a pessoa só está esperando alguém então também estender uma mão. E às vezes, como chegar nesse ponto, se a pessoa manifestou, alguma dessas pessoas, eu acredito que tenha tido a ideia ou um pedido. Eu falei, não, eu quero voltar para a minha cidade. Mas atender a um pedido é nada impositivo. Eu quero retornar ao meu estado. Aí, com o apoio, foi oferecido para ela retornar, mas nada de, que nem a gente estava falando no início, de colocar sobre uma caçamba, ou colocar num ônibus e te mandar embora. Não, foi por meio de conversas, né? Então, a ideia... Outro ponto, entre essas pessoas escondidas, não, entre essas pessoas quase que invisíveis, infelizmente, sempre existe um ou outro que quer se aproveitar dessas pessoas invisíveis, com maus pensamentos. Porque ali no meio tinham pessoas que tinham mandado de prisão em aberto, por exemplo. Que estavam se ocultando, aproveitando-se dessa invisibilidade para a prática de pequenos furtos, de pequenos crimes, essas questões ali que a gente via às vezes nos meios de comunicação, de que na madrugada foi quebrada uma vitrine de uma loja para furtar um calçado, alguma coisa, ou um mercado. Então, ali no meio dessas pessoas invisíveis existem pessoas, infelizmente, com má índole, com mandado de prisão em aberto e que tem uma conduta mais voltada para pequenos delitos. Então, também serviu para dar uma separada nessa situação, sabe? Nada obrigatório. Sim. Mas foi uma boa ideia, assim, que surgiu lá no momento, ano passado, lá atrás, iniciativa do capitão Diego Astori, do secretário de Segurança Pública, do Dr. Pedro, aqui do nosso município, assim, mas foi uma força, uma participação coletiva da sociedade. O Conselho de Segurança do município participou, então foram várias pessoas, assim, e até onde eu participei, eu confesso para ti que não houve excesso nenhum, digo excesso das forças de segurança, Polícia Militar e Guarda Municipal estavam participando para dar uma certa segurança a quem estava acompanhando. Sim. Sabe? Mas não, na minha concepção, eu não vi, enquanto a participante daquelas oportunidades que eu estive, Alessandro, eu não vi excesso nenhum da polícia, né? Tudo foi conduzido sempre dentro da normalidade. Então, foi uma iniciativa. Aqui em Cascavel, o que eu vejo,
existem, assim, muitas cabeças pensantes, assim, nessa situação. Pensando na segurança pública. É claro que a gente não pode só falar assim, não, é exclusivamente pensando, foco somente nessas pessoas invisíveis. A gente vive numa sociedade que tem que ter uma junção. Muitos pequenos furtos vinham ocorrendo antes dessa operação. Justamente por, às vezes, essa pessoa mal intencionada. Você vê, às vezes aqui no Terminal Oeste, ali era um ponto que muitos moradores de rua, ou se às vezes moravam em Cascavel, mas se reuniam ali para usar droga, álcool e tal. De 20, 30 pessoas, tem um mal intencionado ali, que vai praticar um pequeno furto, ou um assalto. E aí, às vezes, ainda hoje nós vemos ali na rodoviária, ali, né? O fulano praticou um furto, ou foi esfaqueado alguém ali e tal. Tudo por uso de droga. Às vezes, você sabe, né, que essa questão do uso do crack, quando a pessoa chega num nível muito aprofundado da drogadição, ela passa para a esquizofrenia, né? E o esquizofrênico, ele é muito perigoso para a sociedade. Né? Porque ele pratica condutas sem saber. Nós temos casos aqui em Cascavel, recentes aí, de pessoas. Uma senhora foi morta próximo ao mercado, acho que ano passado, aqui num fato, aqui, por uma outra pessoa, com uma facada ali, que a pessoa saiu na rua, do nada. É verdade. Sabe? E às vezes a gente tem que buscar, às vezes, para saber o histórico. É uma criminosa ou está num grau assim de esquizofrenia elevadíssimo em virtude do alcoolismo ou da drogadição, do crack, que não sabe as consequências que vai ter a atuação. A gente tem vivido sempre discussões muito acaloradas a respeito da drogadição. E existe também alas que defendem a criminalização do uso de drogas efetiva. A pessoa está usando droga num espaço público, existem muitas correntes que defendem, precisa ser presa. No seu ponto de vista, essa criminalização resolveria também a situação? Não, tanto que tem o STF, o Supremo Tribunal Federal, está na pendência de... Já iniciou o julgamento para justamente decidir, né, isso daí, se a conduta é criminalizada, né, se existiu uma descriminalização do usuário por traficante, ou uma descriminalização, vai deixar de ser crime, né? O STF vai dar a última palavra, né? Eu não sou assim, eu não vejo assim nem tanto ao céu nem tanto à terra a questão. Eu acho que, como existe em outros países, a questão da liberação por legislação infraconstitucional do uso da maconha, como existe em outros países. Uruguai aqui perto. Uruguai, aqui próximo, na Holanda, né? Aquela questão de maconha, porções de cocaína. Eu acredito que o Brasil não está preparado para essa inovação assim 100% de liberação total, né? Mas também a conduta do usuário ser caracterizada como um crime, eu não vejo. Tanto que nós não temos mais, né? A Lei 11.343, lá, que é a Lei de Drogas, quando ela trouxe lá no seu artigo 28, que é a questão do usuário, nós não temos mais atualmente a questão de impor a uma pessoa uma pena privativa de liberdade. Ninguém mais vai preso, diferentemente do traficante, do tráfico, né? Ali existe uma pena, uma prisão, uma questão de reclusão, detenção lá para ir preso. Ao usuário, o artigo 28 coloca outras medidas, né, como o tratamento, participação, dependendo, internação, participação de audiências ou de palestras para essa questão. Então, nós não temos mais a pena privativa, ninguém mais vai ser preso por ser usuário, tanto que aqui, quando a guarda municipal, a polícia militar aborda alguém aqui na Praça da Bíblia, né, que a gente vê seguido, comum ali, com um baseado ou uma questão, uma porção de maconha, não é mais sendo nem feito uma prisão em flagrante, ele é levado para o fórum. Um termo circunstanciado. Um termo circunstanciado, e ali vai ser as medidas, né? Vai participar de uma palestra, está precisando de auxílio, né? Porque eu vejo assim, enquanto, né, estamos no foco aqui do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, né? Devemos ter uma preocupação e um olhar para essas pessoas como uma doença, não como criminosos, né? E, de fato, é uma doença, né? Aos moradores de rua que estão ali, a gente sempre sabe e tal, mas é como a gente falou ali no início, a questão da droga, ela é invisível. A gente sabe que, mas às vezes escondido por uma questão social, às vezes as pessoas mais abastadas, quem tem uma melhor qualidade de vida, mais tudo, mas a droga, existe pessoas
com estudos, curso superior, que usam droga, profissionais de áreas muito importantes que são usuários, só que é uma coisa que não aparece na mídia porque está escondido. Usa dentro de casa, não precisa ir para... Usa dentro de casa, não precisa ir na rua, viaja, vai para um hotel para usar droga, ou faz isso, faz aquilo, tal. Não sai na mídia. Como acontece com os moradores de rua, com as pessoas, com a população mais carente que está escancarada aí na rua usando drogas. Então a questão do uso de drogas lícitas e ilícitas é um problema crônico que abrange a toda a sociedade. E aqui em Cascavel nós temos equipes assim fantásticas e eu aprendi com o Comad. Eu me coloco assim, antes do Comad e depois do Comad, sabe? Por isso que eu digo, as reuniões são abertas à população. Nós temos a Secretaria Municipal de Políticas sobre Drogas, que realiza um trabalho fantástico, com crianças principalmente, porque esse é um embate muito grande nas nossas reuniões, que diz assim, o adulto, é lógico que a gente não pode desacreditar, né? Mas às vezes chega num ponto assim tão elevado do vício, que são pessoas assim que vão e voltam, ficam 3 meses, 6 meses, interna, desinterna, que está acentuado. Se nós conseguirmos recuperar uma pessoa, como eu falei, é gratificante, ainda mais para quem atua de fato na secretaria ou nessas instituições que recebem pessoas para tratamento. Mas a gente sempre conversa, porque nós temos aqui, por exemplo, se você pegar a polícia militar, existe a questão do PROERD ali, né? Tem que policiais. Isso! A Guarda Municipal realiza esse trabalho de ir nas escolas. Então a gente precisa trabalhar no preventivo e é com quem? É com as nossas crianças. Para evitar que elas conheçam isso, para que desperte a curiosidade. Para que desperte a curiosidade. Inclusive, esse é um dos trabalhos que a Polícia Militar, a Guarda Municipal, com a Patrulha Amiga, que vai nas escolas, tem um pessoal ali da Secretaria de Política sobre Drogas que vai com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar nas escolas, falando justamente disso. Eles não escondem como é que é a sensação. Pelo contrário, eles mostram a realidade. Né? Porque na minha geração, eu tenho 46 anos, era assim aquela coisa, é proibido, não pode, não sei o que. Eles trabalham com uma situação, não, a droga é muito boa. Ela causa uma sensação muito boa, só que é um caminho sem volta. Então eles trabalham com a informação de fato. Sabe? E isso é muito, muito bacana. Nós fizemos o ano passado, em virtude do aumento aqui na nossa cidade, e reclamações até das escolas, que adolescentes, assim, 12, 13, 14, estavam indo para as escolas com aqueles vapers, aqueles cigarros eletrônicos. Já ia chegar nesse ponto também, que é uma preocupação... E é uma preocupação gigante, sim. A escola falou assim, poxa, a professora pegou um aluno na escola com um cigarro eletrônico. Aí, pegou da criança, pegou do adolescente, né? Ah, mas a minha mãe permite que eu fume isso daí lá na minha casa, né? Aí a professora guardou, chamou a mãe. Os pais na escola, né? Expôs, tal. A mãe falou não, que permitia, que não achava que era legal. E ainda queria... Não queria reaver o cigarro eletrônico, porque a gente sabe que o custo desses cigarros eletrônicos não é nada barato, né? É 40, 50, 100 reais. Isso. E isso chegou por meio de uma das conselheiras do Comad, chegou numa reunião. Então aí eu fui dar uma estudada no assunto, falei, poxa, mas é uma situação que é ilegal no Brasil. Desde 2009 existe portaria proibindo toda, é proibido a comercialização em território nacional dos cigarros eletrônicos. E eu falei, poxa, mas a gente vai num posto abastecer o carro, você vai pagar na loja de conveniência, tá lá em cima do balcão. Você vai numa distribuidora de bebidas pegar uma água, alguma coisa, tá lá em cima do balcão, a venda, né? Aí eu conversei com o Mauri, que é do Conselho Municipal de Segurança, né? Conselho de Segurança. Marcamos uma reunião assim informal, né? Consegue a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, né? E eu ali pelo Comad, informal para conversarmos sobre isso. Falei, poxa, mas aí a Polícia Rodoviária Federal falou, vocês não sabem o índice de apreensões que é feito, né? A Polícia Rodoviária Federal, Sim.
Falou, a gente aborda aqui em Céu Azul, a gente aborda ali em Capitão, no nosso território é apreendido muita coisa de cigarros eletrônicos, né? Mas não é enxugar gelo, né? Não conseguimos. Aí a gente falou, poxa, mas vamos pelo menos trazer a sociedade para dentro disso, né? Vamos marcar uma audiência pública, então. Aí ajustamos com várias autoridades e realizamos. Então, a primeira audiência pública, salvo engano, foi em outubro. Eu não me recordo a data correta, mas fizemos no auditório da Unipar, aberto, né? Para ouvir. Ali foi bacana, porque aí convidamos o Dr. Luciano, promotor de justiça da Vara da Infância, né? Que é uma atribuição na Vara da Infância e Juventude, participou por meio de uma palestra. Tivemos o Tenente Paulo, da Polícia Militar, que trabalha com essa questão das escolas, também falando. Trouxemos alguma autoridade do Hospital do Câncer aqui de Cascavel para falar. Porque o índice de câncer, dos malefícios, né? E ali na plateia tinham professores, pais, até adolescentes. Eu achei bacana, assim, porque lá no dia tinha adolescentes ali fazendo perguntas. Importante. Sabe? Então foi uma audiência pública mesmo para discutir amplamente. A questão não somente da proibição, é proibido a venda, o comércio ali e tal. Mas a gente tentou trazer os malefícios, né, por meio... ainda é muito discutível essa questão. Depois disso eu comecei a ler mais estudos assim da Europa, nos Estados Unidos, se existe comprovação, né, de fato concreto que ele causa índices muito grandes de câncer na garganta, de diminuição pelo Hospital do Câncer aqui de Cascavel. Foi passado que os índices, que a utilização do cigarro eletrônico na adolescência vai acarretar pessoas mais jovens doentes porque com câncer acelera, de garganta, né? que acelera, daí foi explicado toda essa situação, né? Então aí nós fizemos. O interessante do COMAD, Ju, é que nós temos assim tudo documentado, sabe? Eu sempre privei e tenho ali o apoio de todos os demais conselheiros e do secretário. O Misael Júnior foi o secretário da Secretaria de Política sobre Drogas, foi nosso parceiro, assim, sempre tive de portas abertas, ele sempre esteve presente, esteve atuante, assim, porque eu sempre quis fazer as coisas o mais transparente possível, de forma democrática. Então nós temos tudo documentado. Dessa audiência pública, nós fizemos inclusive ata, nós fizemos um livro, assim, tipo capa dura, encadernado, com a nossa... Tem a secretária do COMAD, que é a Suzana. Então tá tudo lá, ela sempre providencia. Eu falei, Suzana, vamos fazer, vamos deixar para guardar, entregamos para o prefeito, para ter na prefeitura. Porque nós fizemos audiência pública. Sim. Encaminhamos para a Câmara, encaminhamos para o Executivo, né? Aquilo que você falou, qual é a atribuição do COMAD? Nós fizemos, né, chamamos as autoridades, junto com o CONSEG, tivemos a iniciativa toda, fizemos a audiência pública, documentamos, fizemos ata e remetemos para as autoridades competentes. Tanto que, em paralelo a isso, depois, em conversas com o vereador Madril, tinha um projeto dele no qual ali, uma lei municipal que proibia a venda para a criança e tal. A iniciativa é muito bela, é muito bela. Não pode o consumo também, mesmo por adultos, né, do cigarro eletrônico em ambientes aqui, restaurantes, um barzinho que você está ali, né, não pode também isso. Então, uma iniciativa que contribui. Então, nós fizemos, é muito recente essa audiência pública. Mas daqui a pouco, enquanto conselho, a gente vai ter que... nós fizemos a audiência pública, vamos ver como é que está. Que providência foi tomada? A Câmara de Vereadores possui lá 21 vereadores. Foi tomada uma iniciativa, a Polícia Militar, a questão da quem iria fiscalizar. Nós tínhamos a Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária foi convidada para essa audiência pública e esteve presente. Então, pois lógico, aí veio festas de fim de ano, dezembro, agora tivemos essa questão aí da alteração da nossa legislação municipal referente ao COMAD. Vamos ter agora a eleição, a composição do novo COMAD, mas é lógico que formatando tudo isso, nós vamos ter que puxar as pautas antigas, claro, né, para cobrar. Tivemos audiência? Tivemos.
Quais foram os reflexos? Chamar as diretoras de escola, diminuiu a incidência de apreensão ali de cigarro eletrônico na escola, pararam as reclamações, aumentou, continuou. Vamos chamar o secretário da pasta, da SESD, da Secretaria de Política sobre Drogas, vamos conversar, chamar o prefeito, vice-prefeito, e falar assim, nós fizemos audiência, temos isso, isso e isso, vamos ter que implementar qual a política para melhorar isso. Assim, porque senão não tem efeito nenhum, né? Exatamente. Cascavel é um município grande, é o 5º maior município do estado do Paraná. E como se fazer presente com o conselho em todas as regiões da cidade? Porque às vezes a gente tem um número considerável de pessoas que residem, que estão como conselheiros, que estão residindo na região central, em bairros não tão periféricos, mas a gente sabe que existem problemas relacionados à drogadição na cidade toda. Sim. Como se fazer presente em todas essas regiões da cidade? Mas aí o bacana, Ju, é em face da representatividade do conselho, né? Isso. Porque o conselho ele é um órgão colegiado, né? Nós tínhamos, só para ter uma ideia, nós viemos com o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas com uma legislação municipal de 2010. Sim. Tá? Essa era a legislação que regia o COMAD do nosso município. E essa legislação, ela trazia a composição do COMAD, né? Ela trazia, assim, mas ela nominava quem deveria participar do COMAD. Por exemplo, a Associação Renascer de Acolhimento ao Drogado, né? Então tinha lá o nome da instituição. O Hospital Universitário vai ter uma representatividade. Polícia Federal, Polícia Militar, Ordem dos Advogados do Brasil, tal. Era um conselho assim com 30 conselheiros, sabe? Grande. Dificilmente a gente conseguia reunir todos, porque é difícil, sabe? As nossas reuniões são as últimas quartas-feiras de cada mês, né? Última quarta-feira de cada mês a gente tem um compromisso com o COMAD. Então tinha toda essa situação. Aí tinha o Sim Paraná, tinha órgãos do Estado, federal, municipal, tal, que existia uma representatividade muito grande, mas era difícil conseguir reunir todos. Quem eram os mais presentes, mais atuantes, são as pessoas que de fato trabalham no dia a dia. O consultório na rua, né? A Secretaria Municipal de Saúde, que tem os programas, né? Então, eles sempre estão presentes. A Secretaria de Educação, que indica algum professor, daí eles estão em todos, aquilo que você falou, todos os bairros, né? Mas você tem uma pessoa que é a voz dessa situação. Mas nós sentimos a necessidade de enxugar um pouco o conselho, né? Com o que é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. É municipal, então nós temos que ter órgãos municipais, né? A nossa intenção não foi cercear, tirar, excluir alguém por A mais B, e eu vou chegar no ponto, tanto que hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, nós não temos mais assim uma cadeira vitalícia ali, não está escrito lá na lei que a OAB tem uma cadeira quanto conselho. O que nós fizemos? Nós buscamos democratizar da melhor forma possível o conselho. É lógico, todas as instituições governamentais do município de Cascavel estão lá, tá? Secretaria de Política sobre Drogas, Secretaria de Educação, de Saúde e assim, todas elas, né? Isso sim. Aí cada secretário, cada responsável pela sua pasta vai indicar o seu conselheiro. Nós não temos ingerência sobre isso. Com relação às entidades não governamentais, é que ficou bacana a nossa legislação. Porque o que nós tivemos na semana passada, nós tivemos uma eleição, mas não de forma pessoal. Nós tivemos uma eleição de forma impessoal de instituições. Por exemplo, nós tivemos, a reunião foi expedidos assim, editais, convocadas as instituições para que elas trouxessem e apresentassem documentos, que nós precisamos de instituições formalizadas, claro, né? Que enviassem dentro de um determinado prazo, porque tudo na vida é procedimento, né? Então nós concedemos um prazo para quem tivesse interesse, ninguém é obrigado a participar. Sim. Nós queremos pessoas, nós queremos instituições que de fato queiram participar, prestar, porque conselho é um trabalho voluntário. Claro. A gente não ganha nada
a não ser a doação, né? Pelo interesse ao bem-estar comum. E às vezes com muito tempo, precisa de muito tempo. Ao bem-estar comum. Então nós convidamos aquelas instituições que quisessem participar, que apresentassem em um determinado prazo seus documentos de constituição, CNPJ, essas coisas, para a gente ver a formalidade. E na semana passada fizemos uma reunião, dia 1º de junho, uma eleição, né? Das quais nós tivemos 3 setorizações. Aquelas, como eu te falei, entidades ali que prestam, que trabalham com drogadição, a internação, recebem, né, os pessoas com problema de alcoolismo, de drogas. Então ali nós tínhamos 3 vagas, tá, para instituições. Aí nas questões daquelas entidades de classe, a SIC, a MIC, a OAB, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Fisioterapia, todos esses conselhos das entidades profissionais foram convidados. Aqueles que se inscreveram dentro do prazo legal, enviaram os documentos, tiveram, e eles mesmos se votaram entre eles. Tá? Você vê como é bem democrático. Né? Então ali nós tínhamos 4 vagas, 4 cadeiras para conselheiros das entidades. Ali ficou, então, aí nos votos ficou Conselho Regional de Psicologia, a SIC, a OAB, quem eu não me recordo agora bem certo o outro, mas tivemos uma outra. E ainda dentro dessa questão nós temos os conselheiros titulares e suplentes, que é para nunca ficar sem ninguém. Sim. Sabe? Eu, por exemplo, hoje eu estou. A OAB indica um conselheiro titular e um suplente. Se o titular não pode ir, vai o suplente. Para que a gente sempre tenha essa oxigenação e que as reuniões se realizem. Para que nunca exista essa questão. E ainda, nós combinamos o seguinte. Para que haja uma rotatividade, não fique... Por exemplo, nós temos instituições titulares e instituições suplentes. Para que todos eles possam atuar dentro do conselho. Né? No primeiro ano, eles mesmos fizeram, cada grupo das suas instituições, no primeiro ano fica a titular, que ganhou agora, e no segundo ano o suplente inverte e assume. E aí aquele que estava de titular passa a suplência. Mas a ideia é que todos deem ideias, tragam ideias, conversas, e nas reuniões a gente discuta e delibere, para que a gente consiga contribuir. Né? Então essa é a ideia. Doutor, o senhor comentou sobre os atendimentos nas comunidades que fazem esses procedimentos, esses acompanhamentos, esses acolhimentos. Sim. Nós temos hoje quantas dessas entidades em Cascavel, e alguma delas atende pelo Sistema Único de Saúde? A gente tem hoje esse amparo para as pessoas que querem deixar uma drogadição? Nós temos boas instituições. Nós temos tanto os mecanismos de órgãos públicos, né? Nós temos o Sim Paraná, por exemplo, que fica... conheci a estrutura deles, eles têm uma boa estrutura. Nós temos no âmbito municipal também o atendimento, nós temos o consultório na rua, né? de servidores, tanto estaduais como servidores municipais, que eles se doam de fato, e a gente percebe nas conversas com eles a preocupação de fato com essa causa. Nós temos dentro do HU, aqui em Cascavel, um setor de internação, inclusive de crianças, que acho que, se eu não me engano, não lembro se é o único ou o segundo no estado que tem internação. E nós fomos conhecer porque nós fizemos reuniões, até o ano passado, reuniões itinerantes do conselho, para conhecer as instituições, sabe? Isso foi bacana, porque nós fizemos uma reunião lá na Clínica Renascer, por exemplo, que ela é não governamental, né? Para conhecer a estrutura deles. Nós fizemos no HU, nós fizemos lá no Sim Paraná, para que conhecêssemos justamente essa estrutura que você está falando aqui, do trabalho apresentado. Só para fazer um pequeno parênteses, o Hospital Universitário ele ficou fora do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, naquela ideia que eu te falei. A nossa ideia foi manter conselheiros aqui dos órgãos municipais, porque o Hospital Universitário, embora esteja aqui, ele pertence ao Estado, né? Então, no Estado nós temos o Conselho Estadual de Política sobre Drogas. E nós temos o Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Então nós temos que unir forças para contar com o pessoal. Nós queremos que, por exemplo, o HU participe do Conselho Estadual,
para que possa nos auxiliar aqui ao Conselho Municipal. Né? Polícia Federal, de repente, participar do Conselho Nacional para trazer o que eles têm de lá para cá, para nosso Conselho Municipal. Né? Mas nós temos, por exemplo, das entidades que prestam, que estão presentes no Comad hoje, tá? Que são empresas não, que são instituições assim sérias, que sofrem fiscalização da vigilância sanitária, e essas empresas, essas instituições não privadas, como a Renascer, o Amor Exigente, agora tem que mudou de nome, da Esmeralda, que é nossa conselheira lá de anos, bem atuante também, agora mudou de nome o CNPJ. Mas dizer que essas instituições não privadas que prestam esse atendimento de acolhimento, elas sofrem muito mais fiscalização, exigências da vigilância sanitária do que as governamentais. Né? Mas Cascavel está muito bem assistida. Eu não sei te dizer, e eu sou muito franco, eu não sou assim, não vou inventar números, porque eu não me recordo de cabeça. Sei reconhecer isso, até porque somos humanos e não sabemos tudo na vida, nem né? temos obrigação, né? Mas nós temos aqui em Cascavel, eu digo pelo Conselho, no mínimo assim, 4 a 6 instituições atuantes dentro do Conselho, que eu digo que nós temos conselheiro, representatividade, né? Que prestam esse serviço de receber pessoas, e inclusive são instituições sem fins lucrativos, que prestam esse dom. Seguido, nós fazemos campanhas para arrecadar alimento. Eles sempre precisam de alimento. Nesse momento tem alguma? Sempre temos. Posso te passar depois até, sabe? Mas nós temos o Pastor César, nós temos, inclusive, você vê como a questão da religião, não existe diferenciação, né? Dentro do Comad nós temos representatividade dos evangélicos, porque nós temos as comunidades terapêuticas, que são coordenadas ou criadas por pastores evangélicos. E junto no conselho nós temos a Mitra. Nós tínhamos agora não sei quem que vai ser indicado, mas na nossa gestão anterior nós tínhamos o padre, que fazia parte, ele é conselheiro, e ele é um padre que foi indicado para o conselho, e ele trabalha justamente nessa questão de ir a campo, sabe? Nas comunidades, ouvir. Então, o nosso Comad é muito eclético, não existe essa questão de só evangélicos ou só católicos. Todos são muito bem-vindos, porque a finalidade é muito maior, sabe? E existem pessoas muito... Mas só para responder, Cascavel é muito bem servido, sim, pelo que eu digo. Tanto nos órgãos governamentais, né, que eu te falei nessas questões aí, só um exemplo, o Sim Paraná presta um serviço interessante, muito importante, o consultório na rua, as psicólogas do município têm uma rede muito grande que presta um serviço, principalmente aos adolescentes também, que é aquilo que eu te falei, o trabalho com as crianças e adolescentes é muito importante, né? Nós temos projetos espalhados nas 4 regiões, oeste, leste, sul, norte de Cascavel, né? E temos então essas instituições não privadas, né? Até porque o nosso prefeito atual, ele tem assim, nos dado apoio, ele tem uma política muito interessante de não só o combate, é muito forte você falar, né, o combate às drogas, né? Tanto que a ideia não é combater. Combater, nós temos as forças de repressão. Polícia Militar, Guarda Municipal, ali, né? Dentro da nossa sistemática, tratar, de fato, a questão da doença. Seja na droga lícita ou ilícita. Esse é o nosso ponto central. Tanto que na gestão, para ser bem transparente, na gestão do pastor Everson, que era o meu antecessor na presidência do Comad, até se você pesquisar aí no Google vai aparecer, que existia uma ideia do município transferir a sede da Guarda Municipal. Sim, foi polêmico. Foi polêmico. Eu fui pessoalmente conversar com o Dr. Luciano Braga Cortes, na época ele era procurador geral do município. Eu fui conversar pessoalmente com ele na época, porque eles queriam tirar a sede da Guarda Municipal de onde está e levar lá para o Sim Paraná, que é lá, e lá estava o Sim Paraná, que é uma
não deixa de ser uma clínica de internação, de tratamento. Quase porta aberta, né? Porta aberta, que é onde hoje está a Secretaria de Política sobre Drogas. Mas na época eles queriam dividir e levar a Guarda Municipal para lá. Aí nós, quando aconteceu isso, que surgiu essa ideia, que caiu, a gente se mobilizou. Aí que eu digo da importância, não digo que foi por nossa causa. Mas existe um contexto de mobilização. Mas a gente se mobilizou, eu e o pastor Everson, ele enquanto presidente do Comad, eu enquanto vice na época, nós fomos conversar com o procurador-geral do município, falando, não pode, nós vamos tomar medidas se for necessário. Tanto que, porque é inviável você ter no mesmo espaço um órgão de tratamento, de atendimento, de internação, de atendimento, drogadição, e do lado você ter um órgão opressor, que é quem vai fazer o tratamento, o policiamento ostensivo de combater. Aí sim, eles podem falar isso, né? Polícia Militar, Guarda Municipal, podem falar em combater o tráfico de drogas. É o trabalho deles, né? E faz parte. Sim. Agora nós não podemos compactuar de ter no mesmo ambiente e tal. E aí nós conversamos... Ele é automaticamente repelir, né? Isso, né? Imagina uma pessoa que tenha, né, que queira alcançar, chegar lá para fazer um tratamento, uma consulta ou procurar ajuda, não vai chegar. Isso é uma coisa meio lógica. Mas nós tivemos essa conversa informal, educada, muito tranquila e serena, e tempos depois houve um recuo. Tanto que hoje quem ocupa o espaço lá, que era para ser da Guarda Municipal, está a Secretaria de Políticas sobre Drogas. E também ali a Secretaria de Proteção à Mulher, que estão juntas, né? Mas aqui vou me ater somente à Secretaria de Políticas sobre Drogas. Então aquele espaço hoje lá, ele está voltado para auxiliar a população que tenha algum problema com drogadição, lícita ou ilícita, está de portas abertas lá. E o Comad vem para contribuir com tudo isso. Né? As reuniões são abertas, né? Qualquer pessoa pode participar. Sim, né? Claro, é uma situação, é público, né? O que aconteceu? Antigamente, nós fazíamos as reuniões do Conselho Municipal de Política sobre Drogas na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, lá em cima, ali próximo ao gabinete do prefeito. Nós reservávamos, então todas as últimas quartas-feiras eram lá. Mas ali, como tem muitos eventos, acabou se tornando meio inviável, né, essa questão. E aí veio a pandemia, nós fizemos assim algumas reuniões de forma online, como todos fizemos, né? E aí quando retornou, nós começamos com essa ideia, vamos fazer reuniões itinerantes. Então, cada última quarta-feira do mês, nós fomos conhecer um serviço. E estivemos em todos eles. E acabamos por fazer as reuniões, aí a última foi na sede da OAB, ali na Rua Assunção. Né? E nós temos um espaço ali, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, não é porque eu estou presidente do Comad, não é porque eu sou o conselheiro indicado pela OAB, mas eu sempre, e desde a gestão do Dr. Jurandir e nas outras gestões também, e agora na gestão do Dr. Alex, a OAB, além dela ser a casa de toda a advocacia, né? Brasil afora, a Ordem dos Advogados do Brasil é a casa da cidadania, né? Da democracia. Então, como nós temos um espaço bacana ali na Assunção, fizemos uma reunião, eu conversei com o nosso presidente, o Dr. Alex, expus para ele justamente isso, Alex, nós temos as reuniões nas últimas quartas-feiras, nós estamos com uma dificuldade de local, assim, mais centralizado, porque nós fizemos algumas reuniões lá na Secretaria de Política, lá na SESD, mas é longe, você sabe, não fica lá no Fim Paraná, é muito fora de mão, é muito fora de mão para todo mundo. Então nós tínhamos a OAB aqui centralizada, fizemos algumas reuniões, conversamos com o presidente Alex, ele levou para a diretoria da OAB. Falou, não, então já deixamos agendados, toda a última quarta-feira do mês vocês têm um espaço, tem várias salas ali, né? Então nós fizemos e centralizamos as nossas reuniões do Comad na sede da OAB, ali na Avenida Assunção, né? Mas ela é pública, está de portas abertas. Quem eventualmente tenha ideias para contribuir, sempre serão bem-vindos. Sempre serão bem-vindos. A diferença que eu te falei, conselheiro indicado pela sua instituição vai ter direito à voz e voto. Mas o direito à voz é de toda a população, né? De toda, a partir ninguém de que fica horas? de fora. As nossas reuniões começam às 8h30 da manhã. Última quarta-feira do mês. Por exemplo, agora, no dia 28 de junho, nós vamos ter a nossa reunião
com início às 8h30 na sede da OAB. Inclusive vai ser uma reunião onde nós já estaremos com a nova formatação do conselho, com todos os novos conselheiros presentes, né, na reunião. E nesse dia nós faremos a eleição da nova mesa diretiva. Presidente, vice-presidente, secretários. Eu ainda estou como presidente na coordenação, vou coordenar as eleições, vamos chamar, teremos pessoas, conselheiros novos, e a ideia é essa, é oxigenar para contribuir com a população. Ótimo. Doutor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade para vir conversar conosco, falar um pouco mais sobre o Comad, que é um conselho extremamente importante, não só para Cascavel, mas quiçá todos os municípios tivessem um conselho como ele está estruturado hoje em Cascavel. Parabéns pelo trabalho e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Lógico, eu sou muito falante, se a gente ficar aqui, fica horas conversando, mas eu agradeço a oportunidade de pelo menos falar um pouquinho sobre o Comad. E eu não posso encerrar sem agradecer a todas as pessoas que estão por trás, né? Eu não sou ninguém. O conselho é formado, como o nome já diz, cada conselheiro, nesta gestão que nós estamos encerrando, teve a sua importância, a sua contribuição, os debates nas reuniões sempre foram de forma educada, trazendo ideias, e aos servidores, né? Porque o conselho ele é formado, por exemplo, nós pegarmos a secretária, a Suzana, ela é uma servidora municipal que o município nos cedeu, né? Então, eu sempre digo, sem os servidores, lá da Secretaria de Política sobre Drogas também, o Adilson, não quero esquecer nomes aqui, mas a Suzana, o Adilson, a Jéssica, que foi a antecessora na secretaria, ao Rafael Tortato, que hoje está de interino na secretaria, mas sempre apoiou e é muito presente no Comad. Eu não posso ser injusto de agradecer a todas essas pessoas, porque junto com o conselho existem os servidores que carregam o piano, que fazem todo o trabalho, né? Até porque a gente, enquanto conselheiro, falei, é um trabalho voluntário, muitas das vezes a gente não tem o tempo. Então são os servidores que fazem ofícios, editais, documentos e correm e mandam para a gente revisar, mas sempre por trás, em toda a administração, né? Você sabe que existem pessoas, então eu tenho que ser fiel e agradecer a cada um deles e dizer que sem eles o Comad não existiria. Mas eu agradeço ao convite e estou sempre à disposição. Muito obrigada. É o nosso agradecimento público a todos os que prestam serviço no Comad em Cascavel. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Ju. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, gostaria de agradecer e de convidar para a próxima semana com o nosso novo encontro. Até mais. Tchau.